Olá, que bom estarmos de volta, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Continuaremos hoje a ministração a respeito dos sinais da segunda volta de Cristo. Hoje a ministração de número 3. Nós falamos a respeito desses sinais da volta de Cristo e falamos da multiplicação do conhecimento, falamos da propagação da nova era, falamos da era de Aquários na última ministração e continuamos falando de mais um sinal da vinda de Cristo, que é o avivamento pentecostal. Mas antes de entrar neste assunto, eu gostaria de convidar você que está conosco, dizer que é um prazer estarmos de volta, ministrando juntos a palavra de Deus, estudando juntos a palavra de Deus. Quero convidar você que está em todos os canais da internet nos seguindo, você que está, principalmente você que está pelo YouTube, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque nossa igreja tem muitas programações, vídeos muito interessantes, e você sendo inscrito, certamente você será notificado. Já clica o seu joinha aí, se inscreva, porque quanto mais inscritos, quanto mais joinhas nós tivermos, mais essa mensagem será enviada para mais pessoas, e outras pessoas poderão ouvir dessas verdades tão necessárias nesses tempos. Bom, um outro sinal da vinda de Cristo é o avivamento pentecostal. O profeta Joel, no capítulo 2 do livro que leva o seu nome, versículo 28, diz: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E o grande avivamento que estamos para viver na face da terra. Ainda neste vídeo eu estarei falando um pouco mais a respeito desse assunto. Um outro grande sinal da vinda de Cristo é o que aconteceu no século passado ainda, no dia 27 no dia 14 de maio de 1948, quando Israel voltou a ser nação e se cumpriu mais um sinal da vinda de Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 66, no versículo 8, o Senhor perguntou: porventura um povo num só dia poderia renascer? Uma nação inteira poderia renascer num só dia? Aí completa o Senhor: mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Essa, na verdade, é uma profecia que viria a ser completada por Jesus Cristo, quando ele contou a parábola da figueira, e diz que quando a figueira voltasse a brotar, não passaria essa geração, isso é, a geração da renovação da figueira, para que Jesus Cristo, para que o Filho do Homem voltasse nas nuvens para buscar a sua igreja. E o renascimento de Israel já aconteceu, e desde o dia 14 de maio de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, Israel renasceu. E um outro sinal da volta de Cristo
a pregação do Evangelho em todo o mundo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 14, o Senhor Jesus, falando a respeito da grande tribulação, falando a respeito da iminente volta, segunda volta, do iminente arrebatamento da igreja, ele disse que o Evangelho alcançaria todas as nações, quando ele disse: e quando este Evangelho tiver sido pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Um outro sinal da vinda de Cristo que nós estamos contemplando, estamos vendo, é a iminência de um governo mundial. Eu tenho o costume de dizer que assim como um palco se prepara para a apresentação de uma grande peça teatral, o planeta Terra está pouco a pouco se preparando, se adequando, e tudo caminha para um único governo, para uma única moeda, para uma única bandeira, e tudo isso fará parte do grande governo de uma só pessoa, que será o anticristo. E hoje a minha Bíblia está aqui aberta no livro de Apocalipse, no capítulo 11, quando eu quero falar sobre as duas testemunhas. Diz assim Apocalipse capítulo 11: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo e o altar de Deus e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder a minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes, diz o versículo 6, estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder para converter as águas em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Essas duas testemunhas, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará, diz Apocalipse 11, versículo 7. E o versículo 8 diz: e jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado, e onde homens de vários povos verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Verso 10: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os habitantes da terra com a pregação do Evangelho. Apocalipse 11, versículo 11: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se
sobre seus pés, e caiu grande temor sobre aqueles que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, diz a profecia, naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortas 7.000 pessoas, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá, diz Apocalipse 11, versículo 14. E no versículo 15 diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se com seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Glórias a Deus. Meus irmãos, diante dessa leitura tão tremenda, diante desse capítulo tão maravilhoso, nós perguntamos: quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Eu, afligido por esse texto, eu refugio-me no contexto remoto e improvável. Será que não seria mais fácil o apóstolo João simplesmente ter declarado o nome dessas duas testemunhas? Será que não seria mais fácil o apóstolo João ter simplesmente revelado o ministério delas e o mistério delas? João foi inspirado pelo Espírito Santo a não fazer isso. Ele foi dirigido pelo Espírito Santo a se reservar na revelação desses últimos dias e a identidade das duas testemunhas. Como se vê, a literatura profética tem as suas sutilezas que Deus deixa ali exatamente para que, em comunhão com Ele, nós venhamos descobrir, para que em comunhão com a palavra de Deus nós venhamos descobrir. Notamos que a literatura profética, os textos proféticos da Bíblia tem as suas sutilezas, declara o essencial, mas não declara os acessórios. Por essa razão, levantam-se as hipóteses, erguem-se as suposições e surgem as teses, mas não nos incomodemos com essas dificuldades, porque elas são apenas aparentes, fazem parte da pedagogia de Deus para conosco. Porém, nós precisamos voltar ao assunto. Afinal, quem são as duas testemunhas? Uns elegem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, outros ainda sugerem Moisés e Enoque, ainda outros delimitam classicamente dois nomes, Elias e Moisés. A essas alturas, a ordem pouco importa. Afinal, que alternativa devemos adotar? Foquemos cada possibilidade. Já de início, eu quero descartar a primeira possibilidade. Eu não acredito que
as duas testemunhas sejam o Antigo e o Novo Testamento. A razão é muito simples. As Escrituras já são as testemunhas. São elas o inspirado, inerrante e completo testemunho de Deus à humanidade. Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Logo, a Bíblia Sagrada constituirá o conteúdo e a forma da proclamação dessas duas testemunhas e como arautos de Deus que elas serão, opor-se-ão de forma ostensiva e audaciosamente ao império do anticristo. Então, restam agora as outras possibilidades, mas antes de as examinarmos, eu quero esboçar aqui o perfil desses corajosos obreiros, desses corajosos profetas que foram aqui citados por mim. Vejamos-nos, antes de tudo, como profetas virtuosos, como profetas irresistíveis. No caso das duas testemunhas, as duas testemunhas que atuarão aqui na terra, na pior fase da história sagrada e na história da humanidade, os 3 anos e meio subsequentes ao arrebatamento da Igreja de Cristo. Logo, depreende-se que eles terão de estar devidamente preparados para esse momento, a fim de deflagrar a sua ação profética universal contra o anticristo. Então, logo os santos de Cristo sejam retirados deste mundo. Em segundo lugar, os 2 profetas ou as 2 testemunhas necessitarão de um firme e provado fundamento bíblico, teológico e histórico ao mesmo tempo. De outra maneira, como poderão interpretar os sinais que marcarão a parte inaugural da 70ª semana de Daniel, profetizada no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Sem este estatamento, o seu ministério não terá qualquer efeito redentor. Então, eu posso inferir aqui que estamos a falar de 2 varões, entre aspas, extraordinários, poderosos e muito sábios nas coisas de Deus e dos homens. E eu pergunto: a quem os compararemos? A Enoque? A quem compararemos as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11? A Moisés e a Elias? Ou ainda a Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué? A quem os compararemos? Vamos considerar que no início e no exercício, durante o exercício do ministério dessas pessoas que eu citei, eles atuarão no poder do Espírito Santo, na virtude do Espírito, e as 2 testemunhas farão as mesmas coisas. As 2 testemunhas farão tantos sinais como Moisés fez e tantos milagres quanto Elias fez. Eu não estou dizendo que serão esses as 2 testemunhas. Além disso, nós não sabemos se Enoque, o seu ministério que durou 300 anos na face da terra, se ele realizou algum milagre. A Bíblia só diz que Enoque andou com Deus. A Bíblia não cita um milagre citado por Enoque, apesar de que, para mim, por si só, o andar com Deus
já é maravilhoso, porque a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Mas como João descreve o ministério das duas testemunhas em Apocalipse? João diz: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca. Olha que coisa séria. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretende prejudicar-lhes, certamente, diz o texto de Apocalipse, quem quiser prejudicar as duas testemunhas deve ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, terão autoridade para fazer com que não chova durante os dias que eles estiverem profetizando. Elas terão autoridade também sobre as águas, para transformar as águas em sangue, bem como ferir a terra com todo tipo de flagelos, quantas vezes eles quiserem, diz o versículo 5 e 6 de Apocalipse, versículo 11. Se o ministério de Moisés e Elias foram locais, o ministério das duas testemunhas que atuarão nos dias do arrebatamento da igreja será um ministério universal, proclamando os juízos de Deus que percorrerão toda a terra, e a todos, e desmascararão o anticristo e o falso profeta. As duas testemunhas irão arriscar as suas próprias vidas e irão se opor ao dragão, que é o próprio Satanás, e irão se impor também ao próprio inferno. Quanto à identidade das duas testemunhas, eu quero citar aqui uma pista, e temos esta pista em Apocalipse capítulo 11, no versículo 4, diz o apóstolo João: estas são as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. O autor de Apocalipse, ele cita indiretamente o profeta Zacarias, que ao referir-se a Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué, em Zacarias 4,14, identifica-os como os dois ungidos que assistem ao Senhor de toda a terra. Isso não significa, porém, que as duas testemunhas sejam os personagens citados pelo profeta, senão nós não precisaríamos continuar mais esse estudo aqui sobre as duas testemunhas. Se não são esses, então quem são? Para responder essa pergunta, eu quero recorrer à lógica, ao raciocínio lógico das Escrituras, iluminado pelo Espírito de Deus. Vamos ter em mente que o Espírito Santo entregou a Zacarias, ao profeta Zacarias, uma profecia de referência dupla. E isso é comum nas Escrituras, profecias de referências duplas. Na primeira parte da profecia, o profeta referiu-se ao fato do governador Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué. Já na instância apocalíptica, se refere às duas testemunhas que irão atuar na 70ª semana de Daniel. Os personagens da primeira referência preencheram, na verdade, as demandas da instância inicial da profecia, aquele soerguimento da Assembleia do Senhor
naquele período tão adverso das crônicas judaicas. Mas após haverem cumprido seu ministério, eles morreram e foram sepultados, e agora, congregados ao seu povo, aguardam a ressurreição ao lado dos que descansam na esperança de Jesus Cristo. Deus, em sua presciência, reservou 2 profetas, chamados assim por ele, extraordinários, para esse tempo do fim, um do período antediluviano e outro da era pós-diluviana. Sim, eu estou me referindo a Enoque antes do dilúvio, estou me referindo a Elias depois do dilúvio, os 2 únicos seres humanos que deixaram este mundo sem experimentar a morte. Eu não estou dizendo que terão que ser eles que voltarão à terra, mas que pelo menos os simbolizam, porque o livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e Enoque e Elias não morreram nenhuma única vez sequer. Mas o escritor de Hebreus, ele está dizendo que na realidade essa é a obrigação do homem diante da morte física, perante o pecado de Adão, né? O Senhor Deus tinha dito a Adão que no dia que pecardes, certamente morrerás, e o compromisso com a morte continua. O pecado, diz a Escritura, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que eu quero dizer é que Deus, em sua multiforme sabedoria, entesourou Enoque e Elias simbolicamente para atuarem na primeira parte da 70ª semana da profecia de Daniel, ou então na primeira parte da grande tribulação. Desde então, vem eles acompanhando junto ao Senhor tanto a história sagrada no céu, quanto a história humana na terra. Divinamente instruídos, eles já se encontram santificados em suas almas, ungidos a entrar em ação a qualquer momento, o que eles simbolizaram, assim como João Batista representou a volta de Elias, o poder, a unção que havia em Elias. Essas 2 testemunhas trarão consigo um relativo a esses 2 homens que serviram a Deus. Mas eu preciso dizer para vocês que o ministério das 2 testemunhas será um ministério muito sério, porque eles não virão à terra apenas como enfeite, eles virão à terra para encarar pessoalmente, e não alguém que fosse mandado por ele. Eles estarão na terra para encarar o próprio dragão, o próprio Lúcifer, em pessoa, como Jesus Cristo o enfrentou lá na tentação do deserto. Eles virão à terra para enfrentar quem instruía Faraó. Eles virão à terra para enfrentar quem pessoalmente falava no ouvido de Herodes o Grande na perseguição contra Jesus. Eles virão à terra para enfrentar aquele que orientava a Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Eles virão à terra para enfrentar diretamente aquele que
tem alimentado ódio nas nações, aquele que tem vestido a capa para poder colocar contenda no meio das igrejas, aquele que estuda minuciosamente a vida de cada cristão e envia demônios para atormentá-los, aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que, se eu puder usar a simbologia do sangue, se ele tivesse veias, nas suas veias não correria sangue, correria ódio. E ele tem ódio em toda a sua essência. Jesus suou gotas de sangue. Se ele suar, ele suará gotas de ódio. Assim é o nosso inimigo, chamado Lúcifer, Satanás, diabo, serpente, ou como quer que queiram chamar. É verdade, irmãos, as duas testemunhas terão que enfrentar o próprio diabo. E nessa luta, apesar de caírem no final, eles não permanecerão caídos. Aleluias! No final dos seus ministérios, eles se levantarão vitoriosos. Deixarão bem claro que Deus está no controle absoluto de cada evento temporal ou eterno. No final da sua tarefa, eles serão assassinados pela besta e pelo falso profeta, mas passado 3 dias e meio, diz Apocalipse 11:11, o Espírito Santo os trará de volta novamente à vida, e eles serão arrebatados aos céus. Talvez eu esteja errado quanto à identidade das duas testemunhas, mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza: tão logo a igreja de Cristo seja arrebatada, 2 extraordinários obreiros, entre aspas, dizendo, eu quero dizer que Deus tem muitos obreiros aqui nessa terra a seu serviço, e que são obreiros simbólicos. Por exemplo, a tribulação é uma grande obreira de Deus que trabalha a favor de Deus. O sofrimento, as lágrimas, o quebrantamento são obreiros que nós não enxergamos, que trabalham para Deus. A humildade trabalha para Deus, é outra obreira de Deus. E aquele que dá ouvido à humildade, ele será honrado por Deus. São obreiros de Deus, e as duas testemunhas serão obreiras do Senhor aqui na face da terra. Em Mateus capítulo 24, no versículo 21, está escrito: porque neste tempo haverá tão grande tribulação, como desde o princípio do mundo não tem havido, nem jamais haverá. Nunca se ouviu falar de histórias tão absurdas como de uma mulher que se amarra a uma bomba, entra no mercado, entra num ônibus e se explode para matar pessoas em nome da sua religião, ou então sendo orientada enganosamente por Satanás. Jeremias 30, versículo 7 diz o seguinte: ah, que grande é aquele dia, diz o Senhor, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele porém será livre dela. Irmãos, há um tempo de angústia que vai começar nessa terra em breve tempo. Todo esse sofrimento que o povo judeu passou ao longo dos anos, a igreja vai experimentar o princípio dessas dores, culminando com a segunda vinda de Cristo e o reconhecimento do Messias dos ares. A palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, o seguinte: ninguém de modo algum vos engane,
porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia Sagrada aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Essas coisas, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Jesus não voltará nas nuvens antes do princípio das dores, antes que Satanás mostre as suas unhas. Note bem, a Bíblia não promete que os filhos de Deus serão livrados da tribulação. Pelo contrário, o livro de Romanos diz que os filhos de Deus serão livrados da ira. E a grande tribulação é composta de duas metades, de 3 anos e meio. A primeira metade, os primeiros 3 anos e meio serão de tribulação. Entenda, por favor, Deus nunca nos livrou da tribulação. Deus sempre nos livrou na tribulação. Mas a segunda metade da grande tribulação serão 3 anos e meio de ira. E diz o texto de Romanos que Deus não reservou os seus filhos à ira. Então, o princípio das dores nós vamos experimentar. É só abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, meus irmãos, e continuando o raciocínio sobre o pensamento de Paulo, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Estes são os sinais que precedem a volta de Cristo. A igreja tem que saber a respeito disso, e precisa saber a respeito disso para não se chocar. A igreja precisa saber disso para estar atenta e consciente de que esses sinais fazem parte do contexto bíblico para os últimos tempos. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 diz o seguinte: darei a minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas 2 testemunhas, irmãos, serão na verdade instrumentos divinos para executar a vontade de Deus para a igreja e para Israel. Hoje no mundo existem muitos esforços de denominações, especialmente dos continentes da América do Norte, para evangelizar Israel e Jerusalém. Isso através da internet, através de satélites, através de canais de televisão, com vistas à evangelização da graça de Deus para o povo que habita em Israel. O pano de saco, nesse contexto, simboliza a necessidade de total arrependimento dos pecados daquele povo. Depois diz Apocalipse 11, versículo 4: são estas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. O que são essas 2 oliveiras? O que são esses 2 candeeiros? É o poder sobrenatural do Espírito Santo, que proverá a luz no meio das trevas, para que se testemunhe de Jesus, enquanto o templo será reedificado, porque passando a primeira metade da grande tribulação, o anticristo irá se revelar,
E durante essa primeira metade da grande tribulação, enquanto as duas testemunhas estarão atuando na terra, o templo estará sendo reerguido lá no alto do Monte Sinai, segundo o que está profetizado pelo profeta Zacarias, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. E o templo do Domo da Rocha precisará, o templo de Salomão precisará ser reconstruído, porque no Santíssimo Lugar, em vez da Arca da Aliança, irá se assentar o próprio Anticristo, a própria besta irá se assentar para governar a terra. E ainda dentro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 7, eu quero ler diretamente aqui na minha Bíblia. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? Perguntou Zacarias. E Zacarias escreve: e respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Zacarias responde: não, meu Senhor. Então o anjo continua e diz: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Note bem, porque você conhece esse versículo. Talvez você conheça apenas um pedaço desse versículo, mas a Bíblia está falando algo muito sério quando esse texto que você conhece, apenas um pedacinho dele foi pronunciado. Eu vou repetir: Zacarias capítulo 4, o Senhor diz: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Mas a palavra não continua aqui, não para aqui. A palavra continua dizendo: mas quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, isto é, montanha. Diante dessa profecia, você não será nada, você será um lugar plano, porque a boca do Senhor é que diz, porque Ele colocará uma pedra de remate em meio às aclamações, haja graça e graça para ela, aleluia, graça no meio da profecia do Antigo Testamento, mas uma profecia que fala da reconstrução do templo de Salomão. Então, essa grande pedra de remate é a reconstrução do templo, e isso acontecerá no meio de aclamações de graça sobre graça, ou seja, a mensagem que levará a restituição de todos os valores espirituais ao mundo, tanto ao mundo judaico que não é da graça, quanto ao mundo gentio, que é a mensagem da graça de Deus, da qual nós, a igreja reformada do mundo inteiro, fazemos parte. E caminhando aqui para o final, Apocalipse 11, versículo 5, diz o seguinte: se alguém pretende causar algum dano às duas testemunhas, sairá fogo da boca deles e devorarão seus inimigos com esse fogo. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Toda vez que Deus investe poder sobrenatural sobre a vida de uma pessoa, especialmente sobre a vida de uma pessoa na área profética e apostólica, quem tentar contra esse poder terá um retorno. Eu particularmente tenho pena daqueles que se levantam contra ungidos de Deus, contra ungidas de Deus, simplesmente porque querem. Quando eu olho para esse texto de Apocalipse 11:5, eu não vejo uma nova doutrina, eu vejo apenas se cumprindo tudo que aconteceu desde que o primeiro servo de Deus
morreu, que foi Abel. Todos pagaram caro, todos que perseguiram servos e servas de Deus na história da humanidade pagaram caro, todos que retaliaram. Você pode pensar em qualquer nome de qualquer servo de Deus perseguido na Bíblia. Quem o perseguiu pagou caro pelo que fez. E quer ver como foi com Elias? 1 Reis capítulo 1 versículo 20. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, que tinha, o capitão de 50 lá em Samaria tinha humilhado a profecia de Elias, apenas isso. E Elias disse a ele: se eu sou homem de Deus, perante essa afronta que você me faz aí agora, descerá fogo do céu e irá te consumir, você e aos teus 50. E diz a Bíblia que desceu fogo do céu e consumiu aquele homem e aos 50 que estavam com ele. Observe a palavra na boca de uma pessoa que recebe o poder de Deus. Essa palavra se torna fogo. Ela queima o mal, ela queima os resquícios do pecado, ela destrói toda a força que lhe opõe. A palavra de Deus na tua boca, meu irmão, a palavra de Deus na tua boca, minha irmã, é fogo consumidor. Aquilo que tu dizes pode transformar, aquilo que você prega pode abençoar, aquilo que você anuncia pode restaurar, mas também pode queimar, pode até repor, pode até operar um milagre dentro de uma pessoa, pode dar um coração novo para alguém enfermo, pode curar um câncer em fase terminal. Apocalipse 11, versículo 6. As duas testemunhas, elas têm autoridade para fechar o céu. Olha que coisa séria. Tem autoridade para fecharem o céu, para que não chova durante os dias em que eles profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue. Eu fico pensando, eu não estou diante de um livro de historinhas, eu estou falando da Bíblia, a inerrante palavra de Deus. Isso não é coisa da minha cabeça. Você pode abrir a tua Bíblia aí agora e conferir Apocalipse capítulo 11. Ou nós não deveríamos ser como aqueles que conferem nas Escrituras, ou não deveríamos ser como aqueles que seguem o que diz a palavra de Deus e não o que o seu coração está dizendo. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, na dúvida, meu irmão, na dúvida, minha irmã, vá para a palavra de Deus, vem para a palavra de Deus junto comigo. Não vamos olhar o nosso humor, não vamos, porque eu não concordo, e ponto. Vai olhar a Bíblia. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Nós somos bonzinhos, mas essa aparente bondade não pode ser maior do que a justiça de Deus. Acredite, Elias profetizou no meio do reino de Acabe, quando havia muita apostasia e rebeldia. Ele disse: não vai chover durante 3 anos e meio, e não choveu. Diz 1 Reis 17. E quando foi que Elias transformou as águas em sangue? Não. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está se referindo a Moisés.
Êxodo capítulo 7, versículo 20. Quando as águas se transformaram em sangue durante as pragas no Egito. Apocalipse 11, versículo 7 diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo prevalecerá contra elas, e as vencerá, e as matará. Eu tenho uma palavra para te dizer: você não vai morrer antes de cumprir o ministério que Deus tem para a sua vida. O diabo não tem autoridade para te derrubar antes que se cumpra os seus dias aqui na face da terra. Mas não se preocupe com o seu corpo. Jesus Cristo disse: não temais os que podem matar o corpo, mas temais ao que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Jesus Cristo, Ele não se preocupa com a questão da tribulação, porque, pense comigo, a igreja, com tantas placas, com tantas denominações, é a tribulação que nos une. Essas placas de igreja que separam tanto uns dos outros, esse tanto de egos inflados, tantas divergências de opiniões, irão cessar com o grande avivamento, mas também com a grande tribulação que irá limpar a igreja do Senhor na face da terra. Quero dizer para você, no término desta palavra, que este triunfo de Satanás será apenas temporário. O Deus que permite a luta é o mesmo Deus que traz a vitória. Se a sua luta é grande, grande será a tua vitória. Apocalipse capítulo 11, versículo 8: e os seus cadáveres, os cadáveres das duas testemunhas, ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Parece uma contradição? Sim, só parece. O que quer dizer Sodoma e Egito, na verdade, significam a condição espiritual muito grave que estará acontecendo naquele tempo. Sodoma, Egito e a profunda degradação moral. Eu te pergunto, não é isso que está acontecendo em nossos tempos? Os valores não estão invertidos, o amor não tem praticamente desaparecido da face da terra. Então é tempo de dobrarmos os nossos joelhos, é tempo de chorarmos diante do nosso Deus, é tempo de gritarmos pela misericórdia do Senhor e dizer: Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia da sua igreja. Por falar em igreja, e a igreja? A igreja está nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja está nesse momento passando por um momento muito importante de purificação. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo 25, versículo 26, diz o seguinte, preste atenção: maridos, amai vossas esposas, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem pela palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu
quero dizer que a igreja de Jesus está passando por uma lavagem pela palavra. Enquanto você me escuta aqui, por favor, eu tenho algo muito importante para te falar no final desse vídeo, mas eu preciso dizer que a noiva de Cristo está tomando um banho de palavra, e quem rejeitar essa palavra ficará sujo, e a profecia diz que os sujos ficarão de fora, porque essa palavra, ela lava todo tipo de imundícia, todo tipo de fornicação, todo tipo de prostituição, todo tipo de furto, todo tipo de roubo, todo tipo de mentira, todo tipo de feitiçaria. A igreja não chegará no céu com essas manchas que eu acabei de citar. A igreja precisa ser apresentada diante de Deus como uma noiva pura, lavada, e essa lavagem da noiva para o encontro do noivo simboliza aqui na terra a pregação dessa palavra. Infelizmente, em nem todos os lugares você ouvirá uma palavra tão clara como estas, porque também cumprimento de profecia. Nos últimos dias, os homens, diz a palavra de Deus, amontoarão para si pregadores que lhes preguem segundo sua própria consciência. Muitos não gostam de palavras como estas, porque essas palavras mostram onde está o lugar que precisa ser consertado, onde nós todos precisamos consertar, porque Jesus vem aí buscar a sua igreja. Enquanto brigamos uns com os outros, enquanto discutimos qual é a doutrina melhor do que a outra, qual é a liturgia melhor do que a outra, Deus está preparando um povo, Deus está lavando a sua noiva está se preparando, graça sobre graça. Enquanto debatemos quem tem o ego mais inflado, quem fala mais bonito, quem é isso ou quem é aquilo, trapos de imundícia nós somos diante de Deus. Precisamos consertar. Essa é a hora. Talvez essa seja a última oportunidade. A graça de Deus está dando um banho na noiva do Cordeiro. A graça de Deus está purificando, está adornando a noiva. Para quê? Para que na volta de Jesus, Jesus Cristo encontre a sua noiva perfeita, limpa e lavada, com a lâmpada acesa. Aleluia! Glória a Deus. Então eu termino aqui dizendo que as duas testemunhas, porém, podem ser chamadas com certeza de intimidade com Deus, e simbolizados na pessoa de Enoque. E a segunda testemunha pode ser chamada de poder de Deus. As duas testemunhas, intimidade e poder. É a intimidade com Deus e o poder de Deus que vai nos preparar para encontrar com Jesus nas nuvens. Aleluias. Eu quero dizer para você que esse tempo não demora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Jesus Cristo possa nos encontrar preparados. Eu não te peço perdão se eu te ofendi com alguma palavra que eu disse aqui hoje, porque essa palavra
pode tirar você do caminho da condenação. Note bem, a Bíblia nunca disse que a salvação está vinculada a frequentar uma igreja. A Bíblia nunca disse que a salvação de uma alma está vinculada a ser membro de uma religião, ou da denominação A ou B. Mas a Bíblia diz que a salvação está vinculada a quem tem intimidade com Deus e a quem é lavado e remido no sangue de Jesus pelo poder de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie, diz o profeta, diz o apóstolo Paulo. Eu quero orar com você. Se você pode, curve a sua cabeça. Se você não pode, apenas em espírito de oração, oremos comigo. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, eu peço a Ti perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e minhas transgressões, e oro por todos que oram comigo agora, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que sejamos parte da igreja que subirá ao encontro do Senhor no arrebatamento, e nunca parte daqueles que vão ficar iludidos por conta de si mesmos, iludidos por causa de sua própria soberba. Tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas, derrame sobre nós o Teu sangue, e que nossa alma venha gemer para o grande encontro, o grande dia, quando se tocará a última trombeta, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, vocês que nos acompanharam, eu quero agradecer, quero desejar que Deus te abençoe, te convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Nós traremos muitas outras coisas muito boas. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like se você gostou dessa ministração, e todas as vezes que nós gravarmos aqui um vídeo, nossa igreja produz muitos vídeos edificantes, e cada vez que a igreja subir um vídeo, você será notificado aí no seu celular, aí no seu computador. Que Deus te abençoe, até a próxima, e que todos nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.